Eu dou graças a Deus por mais uma feliz oportunidade de estarmos aqui para aprender a palavra de Deus e espero que seja de excelente proveito para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Desde já, agradeço a sua amável presença, louvo a Deus pela sua companhia. Vamos ficar aqui até o final e vamos acompanhar cuidadosamente, observar cada detalhe desta lição tão rica, que vai servir para o melhor desenvolvimento da nossa vida familiar, uma vez que o tema geral da lição é justamente sobre a família, a qual devemos ter bastante cuidado, bastante atenção, porque infelizmente nos dias de hoje, mediante a astúcia do maligno, a família tem sido bombardeada, tem sido destruída, tem sido distorcida. E na lição de hoje, que é a lição de número 9, ela tem o título Uma Família Nada Perfeita. E o comentarista escolheu justamente a família do rei Davi e tomou como modelo. Nós vamos aprender com essa família, aprender o quê? Aprender com suas virtudes e aprender com o seu comportamento de bondade. Vamos extrair o que é bom. Agora, por que é que nós vamos observar também os seus defeitos para não praticar? A família do rei Davi foi uma família que passou por vários problemas morais, vários problemas espirituais, e nós precisamos observar cuidadosamente o que aconteceu com eles, para que a gente não venha também a cair nesse mesmo erro. O texto áureo da lição fala o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas 6 e 7. A verdade prática: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatado na própria natureza. Uma grande realidade bíblica. Nós temos que ter bastante cuidado que nós não vamos ficar impunes aos nossos erros. Tudo que nós semear, nós colheremos. É uma lei universal. É uma lei também física. A física diz: toda ação produz uma reação. Isso aplica-se também no mundo espiritual. Agiu, vem o troco. Não resta dúvida. Então vamos ter cuidado para nós semearmos o bem, para que venhamos colher o bem em abundância, para que venhamos colher bênção em abundância. Vamos amar para receber amor. Vamos fazer o bem para receber o bem em abundância. Vamos perdoar para ser perdoado. Vamos evitar as contendas e vamos trabalhar como pacificadores para que também tenhamos paz. Os pacificadores vivem em paz. Os contenciosos vivem em conflitos. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Vamos aprender justamente nesta lição
que está dividida em 3 grandes e excelentes tópicos. O primeiro tópico diz: o rei Davi e sua grande família. O segundo tópico: filhos e parentes na casa de Davi. O terceiro: o problema moral na família de Davi. O rei Davi, ele foi um grande administrador, um grande estrategista, um grande trabalhador, um homem inteligente, um homem pacificador. Ele conseguiu unir a nação de Israel. Israel conseguiu ser próspero na gestão do rei Davi. Mas Davi, ele cometeu um grande erro, uma grande falha. Enquanto a sua atenção era voltada para a parte administrativa, ele se voltou para o palácio, ele se esqueceu da sua família. Davi, diz a palavra de Deus, que ele foi escolhido homem segundo o coração de Deus. Portanto, era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Não se pode negar esse fato. Davi ouvia a voz de Deus. Davi tinha experiência com Deus. Davi tinha grandes habilidades em todas as áreas, mas na família não. E por ser uma pessoa rica, poderosa e influente, o rei Davi se achou no direito de ter várias mulheres, várias concubinas. Ele teve cerca de 20 filhos, observa só, 20 filhos, a grande maioria com mulheres diferentes. Os filhos de Davi eram quase todos meio-irmãos. Eram filhos do mesmo pai, com mães diferentes. Coisa que Deus nunca permitiu, mas Davi praticou. Davi fez. E observa que todas as vezes que nós fazemos, que nós praticamos qualquer coisa que não é a vontade de Deus, que não é a permissão de Deus, nós sofremos as consequências. Ide o que falou no texto áureo. Há sempre uma recompensa para todos os nossos atos. Então, se praticarmos o bem, a recompensa será o bem. Se praticarmos o mal, a recompensa será o mal. Nós precisamos estar atentos. Então, para que ódio? Para que rancor? Porque tudo que nós destilarmos, nós vamos ingerir também. É a lei universal, é a lei espiritual. Vamos entender isso, portanto. A verdade prática nos ensinou isso. O pastor que comentou esta lição, ele foi muito feliz na escolha do modelo, da família, o exemplo de Davi. Como já abordamos, apesar de ter sido um grande rei, um admirável rei, ele foi descuidado com a sua família.
Primeiro item da lição, vamos acompanhar. Você pode abrir a sua Bíblia também. Se tiver a nossa revista da Escola Dominical, então você poderá acompanhar também. Vamos ler cuidadosamente. E como eu já falei de início, eu não vou me aprofundar muito devido ao tempo. Eu não vou fazer um vídeo exaustivo, porque por mais que a gente sintetize, ele nunca fica menos de 35 minutos. E dificilmente as pessoas que assistem têm o cuidado e a paciência de acompanhar até o final. Eu tenho observado nessa estatística que a média de assistência fica em torno de 10 a 15% do tempo. Isso não é muito bom, então às vezes a gente se perde. Então a gente deixa algo inconclusivo, aí dá margem para fazer N interpretação. Então é bom acompanhar todo o raciocínio. Eu espero que você esteja aí com a sua adorável companhia, que eu agradeço muito. Você fique até o final e faça seu comentário. Eu agradeço se houver alguma colocação, alguma correção, algum complemento, faz isso nos comentários. Isso não somente nos ajuda, mas também ajuda aqueles que estão acompanhando a lição, aqueles que estão também assistindo a lição. Então, o primeiro item que fala da grande família, e eu suponho que essa grande família que aqui se trate de uma família numérica, 20 filhos. É muita gente, tantas mulheres, tanta esposa. Às vezes 2 filhos dão trabalho, às vezes 1 filho dá trabalho. Os pais devem ter cuidado de acompanhar os seus filhos em todos os sentidos, não fazendo imposição, mas orientando, aconselhando, assistindo, corrigindo. É bom frisar. Agora, correção ou disciplina não é espancamento. Abrindo um parênteses, porque na nossa igreja, na maioria das igrejas, algumas pessoas distorcem palavras que estão na Bíblia, como a palavra exortação, a palavra disciplina. Aí pensa que disciplinar é bater, é espancar. Exortação é agredir com palavras, exortação é ser agressivo. E às vezes até na igreja se comete isso, quando se diz, olha, vai ter exortação. Aí alguém fica pensando que é uma sessão de tortura. Aí quando a gente pega lá no original as 2 palavras, a gente vê que não tem nada a ver. A palavra exortar, que está lá no original, lá no grego do Novo Testamento, ela tem um sentido de encorajamento. É a mesma palavra que os comandantes de tropas transmitiam para os seus soldados antes da batalha. Eles exortavam. Disciplina não é expulsar, como as igrejas faziam antigamente. Eu espero, acho que hoje não faz mais isso. Disciplina é jogar para fora e não deixar mais entrar. Dizia, o irmão está disciplinado. Quando na realidade a palavra disciplina, ela tem origem latina. Ela vem da palavra, do verbo latino discito. Discito é ensinar. Da onde também derivou-se a palavra discípulo. Discípulo e aluno é a mesma coisa. Então, didaskalu é o verbo grego, equivalente a discito. É a mesma coisa de ensinar.
que também derivou-se na nossa língua a palavra didática. Didática vem de discito, do latim, vem do didascalu, do grego. Então, disciplinar alguém é aplicar uma didática, é ensinar. E os nossos filhos, eles precisam serem disciplinados. A igreja precisa ter disciplina. Disciplina não é excluir. Disciplina não é jogar fora. Disciplina é inclusão. E inclusão não é aceitar erro. Inclusão é trazer o errado para perto de si e mostrar para ele o caminho certo. Mas houve uma distorção desse ensinamento e nós temos o desastre que nós temos aí hoje. Uma certa vez eu disse que a igreja que está lá fora é maior do que a que está dentro, porque a própria igreja expulsou a pessoa que comete erro, que comete delito, expulsou literalmente. No meu tempo de adolescência, quando alguém cometia uma falha, não podia nem entrar mais dentro da igreja. E os principais cultos, que eram os cultos de oração, não podia entrar. Quando a pessoa mais precisava de orar, ele era impedido. Não entrava em culto de oração, em culto de ensino. Observa a visão. No meu tempo, eu não sei se isso acontecia em todos os estados, mas no meu estado, na minha época, quando alguém estava disciplinado, entre aspas, ele ficava impedido de ir para o culto de ensino. Ele não entrava na igreja, no templo. Primeiro, isso é cercear a liberdade. E segundo, o maior erro, no momento em que a pessoa mais precisava de aprender, é justamente a ocasião em que ele é tirado. Mas hoje está, graças a Deus, a visão das pessoas estão sendo dilatadas, estão sendo ampliadas e começamos a estudar melhor a Bíblia, a palavra de Deus. E nós não estamos mais cometendo tanto erros. A sessão de tortura nas famílias era uma constante. Quando os filhos erravam, eram chicoteados, eram espancados, além do limite. E depois dizia que estava seguindo a orientação bíblica. Santa ignorância, justamente porque essas pessoas distorciam o que ensina a palavra de Deus. E existiam aqueles outros negligentes, aqueles omissos, aqueles coniventes. Os filhos erram e os pais ficam indiferentes. Passar a mão na cabeça dos filhos, quando esses cometem erro, também é um pecado gravíssimo. A conivência com o erro é uma ofensa também a Deus. Se errou, disciplina, admita que está errado, ensina, instrui, orienta, coisa que Davi não fez com os seus filhos. E durante os tópicos da lição nós vamos observar isso. Agora vejam aqui o que diz no primeiro comentário, no primeiro tópico da lição. Davi, o ungido por Deus. Tudo bem, Deus te chama, Deus te unge, Deus te abençoa, Deus te reveste, Deus te coloca em uma posição de destaque, mas isso não é credencial para você fazer o que você bem entende. Precisamos seguir
o que manda a palavra de Deus. E Deus não vai impedir, porque Deus nos deu o direito de escolha. Às vezes, a gente escolhe um caminho errado, e como Deus não se manifesta de imediato, ele vai pensar que Deus está aprovando aquela falha, aquele erro. Tenhamos cuidado. Então Davi, conforme está lá no livro de 1 Samuel, mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração, para assumir o lugar do primeiro rei de Israel, que foi justamente Saul, conforme está em 1 Samuel 16:1. Observa aí, primeiro rei de Israel, Saul. E Saul assumiu o trono pela permissão de Deus, e como ele foi rei, ele foi ungido. E se foi um ungido, estava ungido. Deus honra a sua palavra. Independente de ele ter cometido o erro ou não, ele estava ungido. Nós temos, infelizmente, esse triste comportamento. Às vezes alguém errou, o pai errou, o pastor errou. Isso não dá permissão a ninguém quebrar princípios bíblicos, princípio de autoridade. A unção permanece. E veja a lei da semeadura que foi lida aqui no texto áureo. E às vezes as pessoas ficam questionando por que isso acontece comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que eu passo por isso? Sabe por quê? É porque você quebrou princípios. E se quebrar princípios, as consequências vêm. E às vezes a pessoa é tão insensível espiritual que nem percebe que está sendo castigada. Nem percebe. O que é que você fez? Para, senta, faz uma autorreflexão. Temos que ter a humildade suficiente para reconhecer nossas falhas. Sejamos humildes. Porque nós temos uma tendência natural de transferência. Sempre vamos transferir para terceiros as nossas falhas. Eu errei por causa de A, por causa de B. Não, você errou porque você escolheu o erro. Esse princípio, essa genética vem lá de Adão. Adão não admitiu que errou, jogou a culpa para Eva. Eva não admitiu, jogou a culpa para a serpente. E assim nós estamos caminhando até hoje com esse comportamento. O tópico 2, Davi, o homem de Deus. Vamos observar isso. Saul também era. Aí você observa que Davi, ele não teve coragem de tocar em Saul, embora Saul totalmente errado, e ele é quem estava com a unção, porque ele já tinha sido ungido rei. Mas ele respeitou o princípio de autoridade. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel: reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido no seu propósito. Falamos isso. Foi um grande rei, não resta dúvida. E o tópico 3. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus, o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos.
ao ter tantos filhos, acabou caindo na displicência com eles. Priorizou mais o trabalho do palácio, do templo, e relegou a segundo e terceiro plano a sua família. Precisamos parar e pensar, nós, vocês, lideranças, que exerce cargo dentro da igreja, de destaque, você que preside, você que é pastor, vamos nos perguntar, como estão os nossos cuidados com nossos filhos? Será que eu estou cuidando dos filhos dos outros e esquecendo dos meus? Será que eu estou cometendo o mesmo erro de Davi? Eu não quero dizer que, às vezes, por um filho de uma liderança, de um ministro errar, seja a falha do ministro. Que às vezes ele disciplina, às vezes orienta. Mas mesmo assim, o filho também tem liberdade de escolha, mas essa culpa nunca irá cair sobre seus pais. Mas no caso de Eli, no caso de Davi, no caso de Samuel, todos foram negligentes com os seus filhos. Então, o que nós vamos ver aqui no item 2. Filhos e parentes na casa de Davi. Vamos observar com cuidado. Ponto 1. Tamar era filha de Maaca. Olha, já é uma mulher de Davi. Esta era filha do rei Talmai, de Sezu, e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu Amon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi com Ainoã. Outra mulher. Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Quem quiser pode ler, de forma cuidadosa. Se a gente for ler aqui, vai-se embora 2 horas de comentários. Seu nome tem a ver com paz, falando de Absalão. A palavra Absalão no hebraico é Abshalom. Abshalom quer dizer meu pai é a paz, meu pai é paz. Parece uma ironia, mas Abshalom, ou Absalão, como queremos chamar, não teve nada de paz, pelo contrário, né? Ele cometeu até um homicídio com o seu próprio irmão. Matou o irmão, filho de Davi. Observa até que ponto. Depois nós vamos ver o porquê disso. O item 2. Eu vou já explicar porque foi que Absalão matou seu irmão Amon. Amon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amon. Vamos ler em 1 Samuel 3, 2. Feito homem entre outros irmãos nascidos, Amnon, essa pronúncia no original, Amnon, demonstrou ser desajustado emocionalmente. Tinha problemas mentais, não resta dúvida. Pela reação, pelo comportamento de Amnon, ele tinha um sério desequilíbrio emocional. O capítulo 4. Jonadab, um conselheiro do mal. Esse incentivou Amnon, filho de Simeia,
irmão de Davi, segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal. A gente pode observar isso na vida prática. As pessoas más se juntam. E quem é bom se junta com quem é bom. Há até um ditado popular que diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. A gente segue as pessoas que têm afinidade conosco, que se parecem conosco, que têm caráter semelhante a nós. Então, se alguém se associa, faz amizade com uma pessoa perversa, é porque ele também é perverso. Se ele faz amizade com uma pessoa ruim, é porque ele também é ruim. Isso é notório, isso é prático. Então, no item 3, que nós vamos ver agora o detalhe desses personagens, o que foi que eles fizeram, o problema moral na família de Davi, as consequências da sua falta de domínio próprio. Eu vou contar só o episódio de Amon. Quem foi Tamar? Aprendemos. Tamar era irmã de Amon, irmã de Absalom e irmã dos outros 21, 22 rapazes ou moças. Todos irmãos por parte de pai. Aconteceu que Amon, ele entrou em uma depressão profunda. Ele não comia, ele se angustiava, ele ficou isolado, ficou triste. Vocês sabem por quê? Ele se apaixonou pela sua irmã, entre aspas. Uma paixão doentia. Uma paixão ridícula. Não é amor, não. Foi algo doentio de um transtorno mental. O que foi que fez o seu conselheiro Jonadab? Incentivou ele a criar uma armadilha para seduzir a sua própria irmã. Fingiu-se de doente, pediu para que a sua irmã o servisse. Ela foi até a sua tenda e o serviu. E, em síntese, ele simplesmente a violentou. Coisa triste, violentou a própria irmã. Mas por trás estava um conselheiro. Veja a bagunça que está desse lado. Por trás estava o conselheiro. Que pena. O que aconteceu? Depois que esse monstro abusou da própria irmã, a desprezou, a humilhou, a rejeitou, que só usar mesmo o instinto animalístico somente. Davi soube do acontecimento. Davi se irou. Mas não há nenhum registro de Davi ter tomado alguma providência com relação ao seu filho. Não fez nada. E vários outros fatos que aconteceram dentro da sua casa, Davi tinha conhecimento, mas nada fez. Você já observou esse tipo de pai que começa a ver o erro dos filhos e não diz que o filho está errado, sempre culpa terceiro? Não foi fulano que fez isso com ele. Não, ele era bonzinho, mas foi fulano que induziu o meu filho a cometer isso, e sempre passando a mão por cima dos filhos. A família sempre se desmorona quando os pais
são omissos ou negligentes, quando não são até coniventes. Essa foi a realidade que nós observamos. Então, o que diz aqui o texto, literalmente, como escreveu o comentarista, subitem 2, incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho de Davi contra a sua própria irmã Tamar. Está lá em 2 Samuel 13:1. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar o seu meio-irmão Amnon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Amnon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com a sua irmã, humilhou-a. Amnon a desprezou completamente. O que é que Davi fez? Soube do fato, irou-se, mas não fez nada. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Amnon. Observe que eu falei antes, né? Absalom. Meu pai é paz. Que bela paz. Mais tarde, Absalom cavou a sua própria morte. Após desencadear uma rebelião contra seu próprio pai, agora você observa, veja a sequência. Amnon violenta Tamar, estrupa Tamar, sua irmã. Absalão mata Amnon. Depois, o próprio Absalão se volta, promove uma rebelião contra o seu próprio pai. E depois ele também é morto. Que coisa triste. Terceiro caso, vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na casa de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes, pessoas próximas de nossa família. Infelizmente, não estamos livres de depararmos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio de exemplo, quem busca viver para a glória de Deus dentro da sua própria casa. Que isso seja de orientação para as famílias. Porque se a gente olhar o que aconteceu dentro da família de Davi, é de estarrecer. Incesto, homicídio, rebelião contra o próprio pai. Davi sabia de tudo isso e não fazia nada, não tomava uma atitude. A consequência foi que ele viu dentro da sua própria casa tantas tragédias, tudo por culpa dele mesmo, lamentavelmente. Espero que o exemplo ora dado da família de Davi seja pelo menos uma advertência para a família hoje, para os pais hoje, para que cuide em criar os seus filhos
no temor da palavra de Deus. E é normal que numa família os filhos cometam erros, mas os pais devem estar atentos e, ao tomar conhecimento, discipline seus filhos. Discipline, corrija. É o que manda a palavra de Deus. E a correção não é praticar tortura, mas é ensinar dentro da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que possamos, com essa lição, nos enriquecer grandiosamente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.